Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês algumas notícias que saíram a respeito de Petrobras. E claro, eu vou trazer aqui alguns insights que estão muito fora dos números aqui que eles estão divulgando. Se você quer saber um pouco das movimentações que nós temos dentro da Petrobras e entender um pouco de um racional que não está tanto vinculado assim à empresa, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos pro vídeo. Bem, para a gente começar, eu quero apenas pedir para você se inscrever aqui no canal. Estamos quase alcançando aqui os 3.000 inscritos, é muita gente, eu não imaginei que eu fosse alcançar esse número tão rápido, então agradeço mais uma vez a todos vocês. E claro, se você quiser conversar sobre investimentos comigo e com outras tantas pessoas que estão no grupo do WhatsApp, o primeiro link aqui você vai poder ser direcionado, e lá eu comento sempre em primeira mão os vídeos, as notícias, lá a gente debate sobre diversos ativos, diversos fundos imobiliários, então faço mais uma vez aqui o convite para vocês. E indo para o tema do vídeo, eu quero falar com vocês da Petrobras. Basicamente, ela anunciou hoje, para nós, no dia 20 de julho, que ela reafirma o compromisso de investir na margem equatorial. E ela fala aqui, mais ainda, que ela quer fazer um investimento de mais ou menos 3 bilhões de dólares. Isso daria mais ou menos uns 15 bilhões de reais, claro, considerando uma média do dólar de uns 5 reais. Quando a gente enxerga isso, o que você precisa entender? A primeira coisa é, o que é a margem equatorial? Bem, a margem equatorial é basicamente uma exploração que eles conseguiram achar de uma reserva de petróleo, como se fosse um pré-sal que nós temos, que traz dentro ali da sua própria capacidade de exploração um valor que é possível de ser extraído muito grande, na casa do trilhão de reais. Então, imagina só você ter a descoberta de um poço, você ter a descoberta de um determinado lugar com reservas de petróleo, que você pode, não só também do petróleo, mas também do gás, você extrair um valor muito grande lá de dentro. Exatamente isso que aconteceu. Só que existe um empecilho. O empecilho é que existem algumas licenças ambientais que estão sendo brecadas pelo IBAMA, claro, muito ali por conta do Ministério do Meio Ambiente, que também está colocando a mão nisso tudo. Bem, o que eu quero mostrar para vocês é que a Petrobras, ela tem sim uma ingerência governamental, não só na gestão que existe lá dentro, mas também fora dela. Por quê? Você trabalhar com gasolina, você mostrar que você reduziu ou que você aumentou o preço do combustível, afeta diretamente não só o nosso bolso que abastece o nosso carro, mas também a questão dos alimentos que chegam na mesa das pessoas, e algumas pessoas um pouco mais humildes, um pouco mais carentes, elas sentem isso e acabam trazendo muito à tona essa questão da pobreza, da miséria, e isso é notícia. Exatamente por isso que a Petrobras, ela tem esse viés político, esse viés ideológico que é muito forte lá dentro, e que você que assiste aqui o canal, que entende sobre investimentos, tem que se desvencilhar totalmente desse viés. Por quê? Quando a gente enxerga uma empresa, você deve enxergar primeiro o operacional dela. Depois que enxergar o operacional, enxergar o lucro e finalmente a gestão. Por mais que o Jean Paul Prats ele esteja lá há não tanto tempo, ele tem demonstrado que ele é bastante aderente a duas filosofias. Primeiro, uma remuneração boa para os seus acionistas, e também um diálogo com o governo até então vigente, que basicamente estabelece algumas ingerências mínimas ali dentro, mas que estão sendo postas, como até então foi a desvinculação do PPI. Eu não sei efetivamente o quanto que isso é uma decisão do próprio presidente da Petrobras, assim como também não pode ter sido uma ingerência do presidente da República. Não vou entrar numa questão política, eu só quero trazer aqui com vocês algumas ideias do que pode estar acontecendo nos bastidores. Quando a gente olha finalmente então para a margem equatorial de tudo isso que eu comentei, nós temos um investimento de mais ou menos ali uns 15 bilhões para extração em basicamente ali uns 15, 20 anos, que havia mais ou menos essa projeção, de alguns trilhões de reais. Então, olha só o tamanho do investimento e o tamanho do ganho que isso pode gerar. Muitas pessoas, quando eu fiz um vídeo a respeito da margem equatorial, acabaram deixando aqui nos comentários diversos ataques, dizendo que eu não quero que a região norte e nordeste sejam favorecidas, que eu tenho um viés, vamos dizer assim, regionalizado, que eu só quero imaginar aqui no sul, no sudeste. Não, não é nada disso. Eu apenas quis dizer nos vídeos, e aqui eu vou reforçar mais uma vez, que a margem equatorial, assim como qualquer investimento e exploração que seja feito com petróleo, com minério ou qualquer outra forma que possa impactar o meio ambiente, deve ser feito de forma comedida. Por quê? Existem órgãos ambientais sérios que fazem estudos de quanto que é viável ambientalmente você
ter uma determinada atividade e aquela poluição, aquela degradação ao meio ambiente pode ser suportada e compensada de uma certa maneira. Se essa balança for compensada, for comedida, a gente realmente consegue dar licença para aquilo operar. Só que enquanto, a meu ver, não houver uma decisão política, porque a meu ver não é uma questão totalmente ambiental, nós não teremos uma definição da margem equatorial. Neste meio tempo, como nós sabemos, bem próximo ali à margem equatorial, num país vizinho, nós sabemos que já existem pessoas explorando a margem equatorial e ganhando muito dinheiro com isso. Mas eu não quero trabalhar tanto essas questões, eu quero trabalhar mais uma notícia que também é bastante interessante aqui para vocês, que houve uma notícia na mídia que a política de remuneração ela seria alterada. E eles colocam aqui, a política de remuneração dos acionistas está em andamento. Aqui isso é importante. Por que é importante saber que está em andamento? Porque existe uma ideia ali dentro, e já foi até proposto para que a Petrobras, o conselho, né, da Petrobras, ele deliberasse sobre a política de remuneração para os seus acionistas, não só na questão de dividendos, mas na questão de recompra de ações. Olha só o quanto que isso é bom para nós. Só para que você entenda o que é um programa de recompra de ações e como isso pode afetar, por exemplo, o seu bolso. Imagina que você tem uma empresa que tem 100 milhões como lucro para ela distribuir e você tem, para facilitar a nossa conta, 100 milhões de papéis. Basicamente, portanto, você tem R$1 para cada papel que você vai distribuir em lucro. Então, se a Petrobras ela lucrou 100 milhões, você que é acionista vai receber ali seu R$1. Imagina que ela faz uma recompra de 10% das ações. A recompra das ações ela pode ter diversas diretrizes, diversos lugares para os quais vamos levar aquelas ações. Você pode deixar em tesouraria, você pode remunerar o corpo diretivo, você pode comprar aquelas ações para depois talvez até colocar em circulação como forma de bonificação. Existem diversas coisas que podem acontecer. Agora, uma coisa que é importante é saber que quando a Petrobras ela recompra, ou qualquer outra empresa ela recompra as ações e ela mantém tesouraria, aquelas ações não têm direito a dividendos. Desta forma, portanto, você que é acionista acaba dentro do lucro ganhando uma parcela maior. Então, para facilitar mais uma vez a conta, lembrando, aqueles 100 milhões de lucro, existem 100 milhões de papéis. Aí, o que vai acontecer? A Petrobras ela compra 10%, ou seja, hoje nós temos 90 milhões de papéis em circulação e um lucro líquido ainda a ser distribuído de 100 milhões. Supondo ali o payout de 100%, você vai ter um lucro de 100 milhões e 90 milhões de papéis em circulação. Consequentemente, você vai acabar recebendo R$1,10, ou seja, o valor correspondente à compra de ações. Desta maneira, você consegue enxergar que o seu dividendo, considerando que o lucro vai ser estável e constante por um tempo, você acaba recebendo 10% a mais. Então, imagina só a situação, que a Petrobras ela pagou 54%. Significa, de uma certa maneira, que ela poderia pagar mais ou menos ali os seus 59% até 60%, considerando esses 10% a mais que ela ia conseguir colocar ali dentro de gordura pra gente. Então, se você considerar que a recompra de ações ela é importante para você e ela é boa tanto para a companhia quanto para a sociedade, é interessante você comprar papéis da Petrobras e de outras tantas empresas que têm programas de recompra de ações aberto, como a Vale, Irani, até, se eu não me engano, a CSN tem alguns programas. Então, olha só como é importante você ter uma noção do que é uma recompra de ações, entender um pouco sobre a discussão da margem equatorial e entender o atual panorama da Petrobras. Por quê? Quando você enxerga que a Petrobras ela tem, sim, uma possibilidade de obter a licença ambiental para explorar a margem equatorial e que ao mesmo tempo nós estamos fazendo uma recompra de ações para reduzir a quantidade de papéis e cada papel ainda em circulação ter por si só um valor maior em relação àquilo que ela lucra, em relação a uma fatia maior do lucro, veja que existe para o futuro um potencial muito grande dessa ação beirar os seus 50, 60 reais por papel. Naturalmente, tudo isso aqui que eu estou comentando com vocês são algumas projeções que eu estabeleci a partir de alguns números que são divulgados em mídia. Claro, o investimento pode ser que tenha mais ou menos necessidade de CAPEX, pode ser que você precise desembolsar mais ou menos dinheiro, pode ser que o poço que tem lá, o valor que tem estimado ali dentro, pode ser que não seja esse todo. E outra, uma coisa que você tem que enxergar é que por mais que hoje nós não tenhamos vinculação total com o preço do dólar lá fora, que nós tínhamos a política de paridade internacional, hoje, com o preço que nós temos aqui do petróleo, que já parece que está bastante defasado em relação ao preço lá de fora, você consegue imaginar que pode sim, no futuro, existir uma diminuição do próprio lucro. Se não ficou muito claro, eu vou melhorar um pouquinho para você. Imagina o seguinte, o valor lá fora está de mais ou menos 70, 80 dólares o barril. E aqui dentro nós estamos negociando mais ou menos 50, 60 dólares. Você consegue enxergar que existe uma perda aqui dentro? Por mais que a paridade ela não seja o que nós seguimos, se a gente está vendendo o nosso petróleo para fora, será que faz sentido? Bem,
aqui eu vou deixar mais uma vez essa discussão para você, porque existem sim empresas que estão fazendo contas, estão mostrando ali para nós que desvincular do PPI fez muito mal para a Petrobras. Provavelmente os lucros dos próximos trimestres, não talvez do segundo, mas a partir do terceiro e quarto trimestre de 2023, serão muito impactados por conta dessa desvinculação com a paridade de preços internacional. E é isso que eu quero que você entenda. Existem projeções muito interessantes de recompra de ações da margem equatorial, ao mesmo tempo que nós temos indicadores negativos de que a desvinculação com o PPI trouxe algo muito ruim, um valor do barril menor, e a Petrobras acaba perdendo dinheiro e consequentemente também a sociedade, porque se você não se recorda, a Petrobras, ou pelo menos o corpo acionário da Petrobras, é muito composto pelo poder público, pela União, que acaba usando do dinheiro dos dividendos e tudo mais para custear programas sociais que são de extrema importância. E se não tivermos essa lucratividade, consequentemente, o governo ele vai ter que tentar achar dinheiro de outras fontes. Para isso, provavelmente, ele vai instituir mais impostos, aumentar talvez os impostos já existentes e onerar pessoas que não precisariam ter sido oneradas em função de uma política de paridade de preços que não foi devidamente atendida. Claro, talvez o futuro ele possa dizer como que essa paridade ou não vai ser boa para a Petrobras, mas o que eu quero que vocês enxerguem, investidores de Petrobras, é que aqueles dividendos de 50%, 60%, eles não vão mais acontecer, pelo menos não neste momento que estamos ainda vendo como que essa política de remuneração e de preços internacional será feita. Então, espero que tenha gostado. Mais uma vez, eu peço aqui para vocês se inscreverem. Estamos aqui alcançando os quase 3 mil inscritos e, claro, lembrando mais uma vez para vocês entrarem no nosso grupo de WhatsApp para a gente conversar. Então, espero lá. Muito obrigado e